Muito bom dia, a paz do Senhor esteja com você em mais uma manhã especial, uma manhã singular que nós podemos estar aqui reunidos, um dia especial onde a presença do Senhor está aqui para ministrar a vontade de Deus nas nossas vidas, amém? Que nós possamos realmente nos entregar de todo o nosso coração nessa manhã. Então seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã, de leitura da palavra e oração, que você possa ser edificado em nome de Jesus, amém? E hoje nós vamos ler ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32, onde nós temos aqui o relato de o momento, na verdade, onde os discípulos, eles repartem entre eles mesmos, né? Aquelas pessoas que aceitaram Jesus, eles repartem seus bens. É um momento muito interessante aqui que nós temos ali no relato do início ali da igreja, né? Dos primeiros cristãos, na verdade, que se reuniam, estavam juntos ali, sempre ouvindo a palavra, sendo ministrados pelos apóstolos, né? Sendo ensinados pelos apóstolos. E ali diz então no capítulo 4, versículo 32, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Quando ele fala aqui a multidão dos que creram, na verdade nós temos aqui duas possibilidades, que sejam ou 7.000 ou 5.000. Nós temos lá no primeiro relato da pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram, né? Depois nós temos aqui, novamente, quando Pedro está explicando a cura do mendigo aleijado, ali a Bíblia relata que o total pode ser 5.000 contando com aqueles 3, ou pode ser esses 5.000 juntando mais aqueles 3 que dá 7. Então a gente não tem exatamente essa informação, mas então fica essa multidão, 5.000 ou 7.000, né? Então da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Quando ele fala aqui de mente, ele fala do intelecto, né, do pensamento. Então eles tinham o mesmo pensamento, eles tinham as mesmas intenções. E quando ele fala de coração, ele está falando aqui de sentimentos, eles sentiam a mesma coisa. Então você pode ver que aquelas pessoas que aceitaram Jesus, que creram em Jesus e se converteram ao Evangelho e foram batizadas, eles tinham uma mesma maneira de ver as coisas, de pensar, de sentir. Então eles estavam muito unidos em um propósito só. Então aqui é maravilhoso já nesse primeiro versículo a gente notar essa informação. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Olha que interessante isso. Então, se alguém tinha muito e via alguém que tinha pouco, repartia. Simplesmente pegava aquilo que tinha, e aqui a Bíblia, nós vamos ler aqui, mas o que eles repartiam não era simplesmente um prato de comida, coisa simples, eram suas propriedades. Eles pegavam aquele montante, vendiam e entregavam dinheiro aos apóstolos. Nós vamos ler aqui. Então, você pode ver que aquilo que aconteceu no coração daquelas pessoas que se converteram a Jesus foi algo genuinamente divino. Porque uma pessoa em sua sã consciência não vai fazer isso, não vai se preocupar tanto uns com os outros. Mas isso aconteceu. E aqui nós temos então, ali no versículo 33, com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam, e aqui está o relato então, pois os que possuíam terras ou casas, olha só, eram questões de grande quantia de dinheiro, de valores, né? Aqueles que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Veja que coisa maravilhosa, que coisa magnífica para nós hoje. Aqui eu queria abrir um parênteses para trazer algo muito importante. A gente tem hoje a política, dentro da política, algo chamado de comunismo, que a gente tem falado muito, né? Principalmente quando entra essa época de política, é falado muito a respeito do comunismo. O comunismo na política de hoje muito parecido com isso que estava acontecendo aqui. Porque o comunismo de hoje
prevê que, ou melhor dizendo, a intenção do comunismo de hoje é que as pessoas estejam igualadas financeiramente, tenham as mesmas posses, ninguém tenha mais e nem a menos do que outros, ou melhor, se tiver que esteja menos, né? Mas nunca a mais. Então, na verdade, aqueles que têm muito, eles tiram e dão para aqueles que têm pouco. Aparentemente, isso parece ser algo muito benéfico, muito interessante, né? Porém, a questão aqui é que as pessoas que têm, eles tiram e não deixam ter mais. Aqui no caso, quando a gente lê esse texto aqui, não havia nenhuma regra que impedisse as pessoas de adquirirem bens para si. Aqui, diferentemente do comunismo, que o comunismo de hoje não deixa que tu tenha bens. Ele tenta igualar todo mundo, né? Então, leva todo mundo para a mesma classe social e naquele período não. Aqueles que tinham muitas posses, no coração deles não era por nenhuma política, não era porque alguém disse, os apóstolos não falaram para eles fazer aquilo. Foi algo espontâneo do coração deles, eles desejaram fazer isso, pegavam suas posses, vendiam, pegavam o dinheiro e entregavam aos pés dos apóstolos por vontade própria deles. Né? Então, se eles quisessem ter mais, eles teriam, diferente do comunismo. Então não dá pra gente... Né? Às vezes as pessoas acham que esse texto aqui se refere muito ao comunismo de hoje, mas é bem diferente. Apesar de a linha ser a mesma, a ideia ser a mesma de você não ter ninguém necessitando, mas é muito diferente do comunismo de hoje. Não tem nada a ver, né, com a política comunista que a gente vê hoje. Aquilo que acontecia lá era porque Jesus tinha transformado a vida daquelas pessoas. A presença do Espírito Santo naquelas pessoas fazia com que elas se preocupassem com os outros, então tiravam de si para dar para os outros. Isso é maravilhoso, é lindo. E aí ele cita aqui um camarada chamado José, no versículo 36, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Vendeu um campo, então ele fala que o que ele fez? Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. E aqui ele só cita essa informação aqui desse José, né? Só que quando ele diz assim que os apóstolos deram o nome de Barnabé, aí a gente sabe quem que é esse José e por que que ele foi citado aqui. Esse Barnabé, ele foi um ajudante muito importante de Paulo. Inclusive, nós vamos ler mais pra frente, né? Eles tiveram uma briga muito intensa, Paulo e Barnabé, e eles se separaram no ministério, né? Então um foi para um lado, o outro foi por outro. Mas esse Barnabé citado aqui é justamente o Barnabé que ajudou Paulo, que nós vamos ver mais para frente aí. Então aqui está o relato de que ele fez essa boa ação e ele foi notado. E provavelmente ele era um dos 70 discípulos, né? Que a gente tem o relato aqui na Bíblia também dos 70 discípulos. Provavelmente ele fizesse parte desses homens. Então, por isso que ele está relatado aqui nesse texto aqui. Então, hoje eu queria deixar essa reflexão com você. Será que a gente tem se preocupado uns com os outros? Né? Será que a gente sabe como estão os nossos irmãos da igreja? Porque hoje o que a gente vê é uma igreja muito dispersa, né? E quando eu falo de igreja, eu não estou falando da igreja de Jesus Cristo, mas eu estou falando de igrejas, denominações, né? As pessoas dentro das denominações muito perdidas, um não sabe do outro, e fica aquela coisa, e a gente é refém disso por conta da nossa sociedade, que impõe isso por causa da dificuldade financeira que a maioria passa, né? Então, a gente não consegue ter esse mesmo resultado que tinham, esse mesmo... Às vezes a gente tem o desejo, mas muitas vezes a gente não consegue ser como essas pessoas no início aqui, né? Os primeiros cristãos. Mas que nós tenhamos pelo menos o desejo e façamos o possível para ser assim. Que eu e você possamos ter esse coração aberto, generoso uns com os outros e possamos nos ajudar. E aqui nesse caso é financeiramente, né? Eles se ajudavam financeiramente. Aquele que tinha bastante ajudava aquele que não tinha. E que isso possa também alcançar os nossos corações no dia de hoje. Amém? Graças a Deus por essa palavra. Que Deus te abençoe, que Deus possa continuar ministrando através do Espírito essa palavra na tua vida em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Se você pode, feche seus olhos e vamos em oração colocar a nossa vida, coloque seus pedidos, né? Aquilo que você está precisando. E eu creio que Deus é poderoso e fiel para operar o milagre. Vamos orar. Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor.
Nós te agradecemos, Pai, por mais um dia, por mais uma manhã, Senhor amado, que nós estamos aqui pela vida, pelo ar que respiramos, pela saúde. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está aqui comigo. Deus, nós estamos aqui juntos nessa comunhão, Pai, sendo edificados pela Tua palavra. E hoje nós lemos aqui a respeito dos primeiros cristãos, o desejo que eles tinham de ajudar uns aos outros, de muitas vezes tirar daquilo que eles mesmos tinham e dar para aqueles que estavam precisando, para que ninguém ficasse necessitado. E, Senhor, que esse mesmo sentimento possa estar presente dentro dos nossos corações no dia de hoje, que nós realmente possamos viver a vida de igreja, Pai, sermos a igreja que Tu queres que a gente seja. Pai, que Tu possa transformar o nosso coração a cada dia. Pai amado, aquele que está com dificuldade financeira, Senhor, que Tu esteja abençoando, dá sabedoria, Pai amado, para administrar os Seus bens. Deus amado, que cada um de nós que aqui estamos possamos realmente ajudar uns aos outros, ó Deus, nas necessidades. E que Tu possa nos auxiliar para isso, Deus. Em nome de Jesus, ó Deus, eu quero fazer essa oração nessa manhã para cada um de nós, Senhor, que estamos aqui. Que Tu venha nos ajudar, Pai. Deus amado, coloca a vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher que me assiste nessa manhã. Venha fortalecer o seu coração, dá graça, dá sabedoria, entendimento e discernimento, Deus. Livra de todo mal, Pai. Levanta aquele que está caído, Senhor. Dá ânimo àquele que já talvez está desanimado, Senhor, por conta das circunstâncias que tem vivido. Deus amado, no nome de Jesus, ó Pai, que essa pessoa possa se levantar, ter um novo ânimo dentro do seu coração, Deus. Senhor amado, abençoe esse dia. Que nós possamos, Deus amado, ter a vitória, que nós possamos ouvir a Tua voz falando conosco, termos a direção do Teu Espírito ao longo desse dia, que possa ministrar o Teu propósito sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida, que você possa ter um ótimo dia na presença do Senhor, desfrute da presença dEle em você e que você possa estar sensível à voz do Espírito Santo no dia de hoje, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, curte esse vídeo também, é importante. E se você puder, deixe teu comentário aqui embaixo, que eu gosto de ver o comentário daquilo que Deus tem falado com você e aquilo que Ele falou com você no dia de hoje, tá bom? E também, se você quer entrar para o meu grupo de devocionais, eu posto sempre os links lá, fica mais fácil, né, para você se encontrar, né? Você pode clicar aqui embaixo, eu vou deixar o link, você pode entrar lá no grupo do WhatsApp, o grupo fica silenciado, então é bem tranquilo lá. E aí você tem os links ali todos os dias para você me acompanhar aqui e ser edificado todas as manhãs, tá bom? Então, amanhã te espero mais uma vez. A partir das 6 horas o vídeo já está disponível aqui. Nós vamos continuar no nosso propósito aqui de leitura e oração. Que Deus abençoe a tua vida e até amanhã.